Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos para solucionar, mas agora está. Acho que está dando. Hum, Deu. Acho que agora parou o eco, né? Tá. Bom, não, hoje a tecnologia não estava nos auxiliando. Vamos ver se agora melhora. Então, bom, meu nome é Amália, eu faço parte do Sinasef Seção Rio do Sul, do Instituto Federal Catarinense, e nós estamos começando hoje o primeiro seminário de educação do Sinasef. Primeira coisa, eu queria pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo que lembrem de se credenciar acessando o evento pela plataforma da EVEN3, que foi enviado para vocês o e-mail hoje de manhã, é seminário Sinasef IFC, porque no momento que vocês assistem, ou pelo menos clicam por lá, acessam por lá, vocês ficam automaticamente credenciados para garantir depois o certificado, certo? Então, nós estamos também transmitindo pelo YouTube, mas é importante pelo menos acessar pela Even3 para garantir certificação. O nosso seminário vai ter 3 momentos. Hoje temos a nossa abertura, e eu já vou falar, né, apresentar a nossa convidada. Na semana que vem, na quarta-feira, dia 10, será o professor Ivo Tonet, com o tema Trabalho e Educação na Crise Atual. E no dia 23 de novembro, depois de 2 semanas, vai ser uma mesa debate com Fábio Bezerra e Erlon Bezerra, com o tema Educação e Sindicalismo. Hoje, o nosso tema, e nos honra muito quem vai falar sobre esse tema, é a integração da EPT ao ensino médio, da educação profissional tecnológica ao ensino médio. Empreendedorismo, uma nova qualidade de educação. E eu vou pedir para o João, que está aqui nos bastidores, né? Esse seminário, ele é uma iniciativa da seção Sinasef Litoral e Sinasef Rio do Sul. Foi uma demanda que veio dos nossos servidores, dos nossos sindicalizados, né, dos nossos colegas, no início do ano letivo, que nós fizéssemos um momento para debater qual a nossa concepção de educação. E então, a seção Litoral e a seção Rio do Sul propuseram essa nossa atividade, né, que vai ter 3 momentos. Quem está nos auxiliando aqui nos bastidores é o João, jornalista da seção Litoral, e eu vou pedir para o João colocar a professora, nossa convidada, a professora Maria Seavata, para eu poder apresentá-la. Boa noite, professora, tudo bom? Seu microfone está fechado, professora. não é possível. Agora deu certo. Eu disse que hoje a tecnologia não tá querendo nos ajudar. Bom, Mas, vamos lá, vou apresentar então a professora Maria Seavata, para aqueles que não a conhecem, né? Ela tem a graduação em Letras Clássicas e em Filosofia. Ela é doutora em Ciências Humanas pela PUC Rio de Janeiro, pós-doutorado na Universidade de Bolonha e na Universidade de Roma, professora titular de Trabalho e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, ex-professora visitante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, coordenadora do Grupo Tese, Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde, da Universidade Federal Fluminense, UERJ, Fiocruz. E lançou há pouco tempo um livro chamado Universidade Pecado Nativo, o ensino superior privado no Brasil. Foi o lançamento no dia 27 de outubro da professora Maria Seavata com o Fábio de Mello. Depois a professora pode fazer o merchan, falar onde podemos encontrar também seu material, professora. tá bom. Então, sem mais delongas, as pessoas que estão aqui, né, já nos esperaram, vou passar a palavra para a professora Maria Seavata, que com certeza quem está aqui veio para ouvi-la. E o João pode me retirar da transmissão e eu retorno depois. O professor vai fazer uma fala de 40, 50 minutos. Eu vou colocar aqui, compartilhar a tela da apresentação. E aí... deixa eu encontrar, gente. Olha, não tá aparecendo aqui. 1 minuto, professora. Aqui. Vamos ver se agora abre. Aqui, vamos lá. Compartilhar.
aqui. João, você pode colocar? Certo. Então, eu vou sair, a professora vai me orientar. Eu acho que eu vou aumentar o zoom. Acho que assim tá bom, né? Tá bom, professora, assim? Posso... Mantenha só o título para eu iniciar. Isto. Deixa eu ver se esse zoom tá... Desculpa. Obrigada, Amália. Uma boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer esse convite do Instituto Federal Catarinense e do Sinasef. O trabalho com o sindicato é parte da nossa atividade na universidade. Eu vou falar sobre a integração do ensino médio, empreendedorismo, uma nova qualidade da educação. Eu espero que a tecnologia agora nos ajude, que a gente não tenha mais outros atrasos. Eu vou só diminuir o som aqui, porque eu estou ouvindo a minha própria voz. Vamos ver. Bem, eu começo com uma citação do professor Vladimir Piroy-Lungo, em que ele fala: os conhecimentos científicos para a inovação tecnológica, que avançavam quase de um modo secular, estima-se agora tem se duplicado em períodos que variam de 10 a 15 anos. Olha, ele escreveu isso, ele era um pesquisador, ele escreveu isso em 2007. Nós podemos dizer agora que esses conhecimentos, no mínimo, eles se triplicam por esse mesmo espaço de tempo. Eu gostaria de iniciar a minha fala tomando esse ponto de vista e para que a gente saiba o que significa o empreendedorismo e uma nova qualidade da educação. A seguir, eu pretendo refletir sobre a importância da integração do ensino médio com a educação profissional técnica. Do ponto de vista científico-tecnológico, o Vladimir Piroy-Lungo, ele lembra que o ser humano, quando começa a inventar objetos, ou começa a descobrir coisas, ele tem sempre em vista viver mais, trabalhar menos, menor esforço físico, menos sofrimento, não sentir sede, fome, dor, ter prazer, ter tempo disponível para o lazer, preservar a espécie e poder impor a sua vontade em situações de conflitos individuais e coletivos, utilizando os meios de que dispõe. Ele acrescenta que na segunda metade do século XIX, houve uma aceleração extraordinária dos conhecimentos científico-tecnológicos. Foi um avanço muito grande e nós hoje, no século XXI, nós sabemos que esse avanço é maior ainda. E nós temos, atualmente, a substituição de artefatos naturais pelos artefatos digitais. Né? Mas vamos entrar um pouco, pensar um pouco o que significa o empreendedorismo. A Amália, você pode passar um pouquinho, vai acompanhando aí o que eu vou falando. O que significa o empreendedorismo? A que ele serve? Qual é a formação necessária para um jovem empreendedor? Como o desenvolvimento científico e tecnológico afeta a vida dos homens e dos empreendedores? Eu vou tratar, para desenvolver, para tentar me aproximar da resposta possível a essas questões, eu vou desenvolver 3 aspectos, que estão um pouquinho acima do parágrafo que está sendo mostrado. Empregabilidade, empreendedorismo e empresariamento da educação num primeiro momento. Depois, eu vou mostrar alguns impactos científico-tecnológicos e refletir sobre o capitalismo dependente.
E, por último, falar sobre a nova qualidade da educação que se pretende e a formação integrada entre a educação profissional e o ensino médio. Vamos ao primeiro tema. No início dos anos 90, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu, foram feitas muitas mudanças. Foram feitas transformações econômicas inspiradas no neoliberalismo, a reestruturação produtiva para entrar em sintonia com a economia mundial, a nova organização do trabalho, o toyotismo, os cortes de custos de mão de obra, novos programas de formação de professores, a exemplo do Planfor naquele momento. E a palavra empregabilidade, ela era a palavra de ordem. Todos deviam se tornar empregáveis como? Deviam se tornar empregáveis. Está um pouquinho atrasado, se você puder ir passando. Puder ir passando, Amália, está um pouquinho atrasado. Isto, vai ainda devagarinho. Todos deviam se tornar empregáveis pela formação. Se você não é empregável, é porque não tem a formação necessária. Então, foi uma grande corrida para as pessoas se formarem, para os jovens, para aqueles que já estavam formados, para se especializar. E isto foi indo até o momento em que, de alguma maneira, essa ilusão foi se desfazendo. Porque as pessoas se deram conta que, para você se você se empregar, não basta você ser empregável, ser bem formado. É necessário também haver empregos. É necessário que haja empresas que ofereçam empregos. É necessário que a sociedade tenha projetos de investimento para que os empresários possam alimentar os seus negócios e gerar empregos. Então, a formação é uma condição necessária para você ser empregável, mas não é suficiente para alguém estar empregado. O que trouxe para os trabalhadores novos desafios. Porque, ao lado desta exortação à empregabilidade, ocorreram as reformas trabalhistas, a desregulamentação, que na época se chamava flexibilização das relações de trabalho, mas os trabalhadores continuaram a pressionar por novas formas de trabalho, novos empregos. Aí o Ministério do Trabalho, na época, que era quem patrocinava esses cursos, a exemplo do Planfor, por exemplo, que os sindicalistas mais antigos devem se lembrar disso, porque muitos sindicatos fizeram formação com os recursos do Planfor. Aí o Ministério do Trabalho criou uma outra palavra, empreendedorismo. A palavra empregabilidade foi sumindo, foi desaparecendo das comunicações, dos estudos, e a palavra empreendedorismo adquiriu uma força muito grande diante da sociedade. E deu margem ao aparecimento de inúmeras atividades anunciadas como uma grande alternativa para os desempregados. E até hoje está. Ela é tão palatável, ela é tão sedutora, porque todos nós devemos ser empreendedores de nós mesmos. Se nós não nos movermos desde manhã, quando levantamos e temos que sair da cama, e nos aprontarmos para fazer alguma coisa, a vida não acontece. Para a vida acontecer, nós devemos empreender algumas ações. Mas o empreendedorismo não ficou só nesse lado pessoal das pessoas se organizarem para viver, para ganhar a vida, para se relacionar, para encontrar afetos, para encontrar amizades. O empreendedorismo se tornou uma ideologia de uma possível autonomia, de não ter patrão, de ser dono de si mesmo, de cada um fazer aquilo que gosta, o que é muito bom. Mas a vida não é tão simples. Fazer aquilo que a gente gosta é muito bom quando a gente consegue, mas não é tão simples assim. A reforma, vindo um pouco para o presente agora, porque a palavra empreendedorismo vem dos anos 90 e vem até agora, se nós vermos a reforma do ensino médio, ela também é um modelo de atração aos jovens, ela está na mesma linha. Só que acontece algo aí muito sério, que hoje eu não vou entrar nisso, mas eu tenho que chamar a atenção. Ela volta aos anos 1940, quando havia duas possibilidades. Você fazia clássico ou científico,
engenharias ou medicinas, ou então as letras, a filosofia, a sociologia, e ia para a universidade. Ou então você ficava na formação técnica e continuava como um técnico, um profissional. Só que os melhores empregos, mais bem remunerados, todo mundo sabe que num país como o Brasil, e nos outros países também, mas principalmente no Brasil, que tem uma grande desigualdade de classes sociais, são aqueles que detêm um maior capital cultural de educação, é que conseguem os melhores trabalhos. Bom, agora vindo para o presente, 2017, golpe midiático, a impeachment da presidenta Dilma, entra o presidente Temer, o vice Temer, e é aprovada a Lei 13.415. Ora, essa lei estabelece 4 itinerários formativos, 5 itinerários. Eles dizem que é 5 itinerários formativos, mas eu considero que são 4 que pegam as ciências matemáticas, ciências da natureza, ciências da linguagem, ciências humanas e sociais, e uma que eles chamam de itinerário, que é a formação técnica e profissional, que, do meu ponto de vista, é um desvio para que reduza o número de pessoas que postulam a universidade e atraia os empreendedores que não têm recursos, cujos pais não têm recursos, muitas vezes, para mantê-lo nas escolas, já jovens de 15, 16, 17 anos, 18, ou que querem ter autonomia, ou que precisam ajudar a família. Então, vão para a formação técnica e profissional, que é abreviada, varia um pouco de instituto para instituto, de escola para escola, mas ela é abreviada. Significa que as coisas não são tão simples, idílicas, poéticas, assim como a formação, o empreendedorismo faz crer. Que formação os estudantes vão receber de acordo com as suas condições socioeconômicas? É necessário que nós pensemos um pouco sobre isso. Qual é a formação que os estudantes vão receber? Porque a ideia do empreendedorismo, ela vem de um economista austríaco, de direita, é bom que se diga, liberal, Schumpeter, ou Schumpeter, que associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Daí também depois vem a teoria do capital humano. E ele também fala que o empresário deve ser necessariamente empreendedor dos negócios, da gerência, das propriedades, ganhar em produtividade com os trabalhadores. E é ele que fala da destruição criativa. Vocês já devem ter ouvido essa palavra. O capitalismo tem uma destruição criativa, porque se renova, inventa, cria sempre novos produtos, novas mídias, novos objetos. Mas Mésaros, que é um filósofo húngaro, ele diz assim, não é destruição criativa, é produção destrutiva. É diferente. A produção destrutiva, como que nós reconhecemos? A taxa de utilização decrescente dos bens produzidos. O estímulo a você renovar as roupas, o objeto, a casa, os móveis, tudo que você tem. Um consumo exacerbado do que a gente precisa e do que não precisa. Há um estímulo para isso. Desperdício. Você, nos países ricos, principalmente, você encontra sofás pelas ruas, mesas, que as pessoas jogam porque vão comprar outra e não tem pobre para dar. No Brasil, se a gente jogar alguma coisa assim, sempre tem alguém precisando. Mas também a obsolescência programada de bens e serviços. Computadores que você compra e depois já tem um outro, já tem outro, já tem outro, e você nem sabe o que fazer o anterior, porque às vezes ele não tem um aplicativo, ele não tem os recursos que o novo tem. E a inutilização de recursos, o que é permanente na medida em que se jogam as coisas fora. Sem contar, aí eu acrescento da minha parte, os gastos da indústria armamentista. Os Estados Unidos precisam gastar aquele volume de armamentos que o Pentágono tem. E eles gastam na destruição de países, como aconteceu no Iraque, na Síria, no Líbano. A invasão das terras indígenas, para quê? Para abrir mais espaço para gado. Hoje mesmo há uma matéria na imprensa falando como o gás metano ele prejudica a atmosfera, ele
ele é um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas, sem contar o desmatamento de floresta para a exploração, para a plantação, que é para a exportação, enquanto que há brasileiros passando fome no país. Bem, as mudanças climáticas ameaçam a vida dos seres humanos e dos animais no planeta. Certos, e aí nós chegamos um pouco à terceira palavra que eu citei, o empresariamento da educação. Os dados, os estudos havidos sobre isso, eles mostram que os empresários eles atuam em dois sentidos atualmente. Isso é muito presente hoje. Na capitalização da educação e na educação. Em que sentido? Na mercantilização, quer dizer, vende-se educação. As empresas privadas vendem serviços educacionais. E na mercadorização, essas grandes escolas, os grandes conglomerados, eles têm ações na bolsa. É só procurar a bolsa, o mercado de bolsas de valores e verão como tem empresas de educação com bilhões. Mas também eles submetem os trabalhadores, né? Submetem a educação dos trabalhadores aos interesses de uma empresa, que não são necessariamente os interesses das pessoas. O interesse das pessoas é ter um bom emprego, ter um bom trabalho, é ganhar a vida, é se manter, é ter boa casa, ou ter uma casa decente, ter comida, ter educação, ter saúde, previdência. Bom, para os empresários, o que eles são interessados são nos negócios educacionais lucrativos, nas escolas, na bolsa de valores, enfim, tornar a educação uma mercadoria negociada, como tem os grandes conglomerados que eu cito aqui, a Croton, a Positivo. Só cito duas. Mas nesse livro, que gentilmente a Amália citou, Universidade Pecado Nativo, que é da CRV, uma editora do Paraná, o professor Fábio Melo faz um artigo baseado na sua tese de doutorado, onde ele mostra os grandes conglomerados. São muitos. São todos associados ao capital internacional. Enfim, essas instituições privadas, mercantilizadas e mercadorizadas, elas submetem atualmente as políticas públicas educacionais aos interesses empresariais. Começou com a Parceiros da Educação. A Parceiros da Educação, que eu não cito aqui, estou acrescentando, mas a Parceiros da Educação, ela tem todo um trabalho de auxiliar as escolas. Mas, auxiliando as escolas, elas entram com as ideologias do novo ensino médio pretendido pelo governo. Bom, a reforma de ensino médio, essa feita durante o governo Temer, ela se organiza em torno de disciplinas operacionais, de cursos breves, para aprender a operar funções da indústria, da agroindústria, do serviço. Os institutos federais, felizmente, ainda não são assim. Eles estão à beira de muitos. Depende da gestão e dos professores, depende dos seus projetos. Mas vamos voltar ao nosso tema. A quem interessa o empreendedorismo? Aos jovens estudantes ou aos empresários? Cada um dos que me ouvem pode fazer a sua análise e pensar de que lado está. Quais são os benefícios que usufrui com o empreendedorismo? É claro que há pessoas bem-sucedidas e a imprensa todo dia publica alguém rindo, feliz da vida porque foi bem-sucedido, ou com roupas, ou com comida, ou com outros objetos. Eu não quero negar que isso exista, isso existe. Mas os jovens na escola, eles não podem aprender só a trabalhar para poder progredir na vida, para poder ter outras oportunidades de vida como almejam. Então, é necessário ter conhecimento da ciência da natureza, das ciências humanas e sociais, história, geografia, filosofia, sociologia, ter arte, ter educação física, ter uma educação de base com instrumentos para enfrentar os problemas da sobrevivência no mundo de hoje. Eu volto agora ao nosso querido professor, que era um professor da minha universidade, sobre os impactos científicos e tecnológicos, e vou falar um pouquinho, brevemente,
sobre esses impactos e o capitalismo dependente, que é a nossa situação como sociedade capitalista. São uma série de 9 impactos. O primeiro dele é o impacto das ciências, tecnologias e inovações na curiosidade e na criatividade individuais e nas políticas e estratégias. Isso sempre existiu, só que era alguma coisa mais ligada à cultura, como eu disse antes, não ao mercado como é hoje. Toda inovação hoje, tanto que o Ministério é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. As pró-reitorias das universidades é pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e inovação. Bom, então é para mostrar como isso está articulado ao mercado capitalista. O segundo impacto é a dinâmica atual da evolução científica e tecnológica e a imprevisibilidade do futuro. Essas mudanças todas tornam, não só para o jovem empreendedor, mas para todos nós, um futuro sem sabermos o que vai acontecer. Agora, o Zuckerberg, o dono, né, da Facebook, Instagram e WhatsApp, inventou o metaverso, que mistura realidade e fantasia, realidade, mundo real e mundo digital. Nós não sabemos onde vamos chegar com isso. Quando o que nós estivermos olhando, nós podemos estar num mundo imaginário ao mesmo tempo. Mas, enfim, essa imprevisibilidade está posta como possibilidade. O terceiro ponto é o hiato gerencial no acompanhamento das mudanças por parte dos governos, que atingindo os indivíduos, as instituições, as empresas e os próprios governos. Porque quem gerencia são as empresas. As empresas mandam, as empresas, os bancos, eles é que definem como vão gerenciar os recursos. O quarto é a expectativa de vida e horas de trabalho, bem-estar, lazer. Mas também isso não é para todos. Se as novas descobertas, novas invenções, as novas máquinas facilitam o acesso e o alívio de tanto serviço, como para nós, nas nossas casas, ter máquina de lavar roupa, ter máquina de lavar prato, ter liquidificador, mas isso não é para todos. Até que a linha branca, nos anos anteriores, a linha branca de geladeira, fogão, etc., o liquidificador, foi ampliada para todo mundo. Mas acontece que os trabalhadores dos países ricos, eles têm outro padrão de vida, eles não têm o padrão de vida que nós temos. Embora lá também esteja avançando essa ameaça aos direitos conquistados. O quinto impacto é a produção e competição sem fronteiras. É a geopolítica mundial. Nós sabemos que nós não estamos isolados, nós estamos dentro de um conjunto de grandes países, como é a Rússia, como os Estados Unidos principalmente, como é a China, que desponta, e uma competição que perpassa os países. Por isso é que o autor diz que é uma competição sem fronteiras. Sexto, a educação, trabalho e emprego, modificando a distribuição e qualificação da força de trabalho. Os países ricos têm trabalhadores com, no mínimo, até o ensino médio. Ninguém vai conseguir viver nesses países, trabalhar sem ensino médio. No Brasil, ainda nós temos pessoas que não sabem ler, analfabetas, ou analfabetas funcionais que sabem assinar o nome. Mas isso não é culpa delas. Não é culpa delas. É que nós nunca tivemos uma política efetiva de escolarizar, de dar escola gratuita de qualidade pública para toda a população. Sétimo impacto é o cenário estratégico mundial que mostra a concentração de poder. Eu falei 9, mas não são 9 impactos, são 7. Mostra a concentração de poder, quer dizer, as pessoas que detêm as ciências e as tecnologias, nós estamos vendo agora com as vacinas. Com as vacinas, quem é que tem o poder das vacinas? Felizmente, nós temos o Instituto Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz, mas nós temos os grandes grupos internacionais que estão articulados e que têm um poder de pesquisa, de investimento e de nos fornecer, inclusive, as vacinas, felizmente. Bom, tudo isso podemos passar adiante, Amália. Tudo isso mostra que nós temos que lidar com condições bastante difíceis. Vamos passar um pouquinho agora a questão da dependência. O nome dependência, depender é não ser autônomo. Quando você depende de alguém,
ou você depende porque mora no sentido da casa, ou você depende no sentido da saúde, ou depende no sentido amoroso. Enfim, nós, como país, nós dependemos no sentido econômico, político e social, porque a economia não é só econômica, a economia é social. Ela traz consigo produtos culturais, ela traz consigo questões políticas, imposições políticas. E essa dependência econômica e cultural, ela torna o país dependente das imposições dos organismos internacionais. Todo mundo sabe do Banco Mundial, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a OCDE, são alguns dos grandes organismos internacionais que pautam a nossa dependência, mas principalmente a nossa dependência econômica, que faz com que, atualmente, toda a soja praticamente seja para exportação, porque nós precisamos de recursos para gerenciar ou administrar as atividades no Brasil, lamentavelmente no sentido doloroso que nós estamos vivendo. Bom, o autor aqui é Florestan Fernandes. Sobe um pouquinho, que eu acho que é o Florestan Fernandes, exato. É o Fernandes aqui, é o Florestan Fernandes, e ele mostra que a dependência ela organiza a dominação externa a partir de dentro, a partir de todos os níveis da ordem social, numa associação com os grandes empresários nacionais, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa, o consumo, a educação, o transplante ou transplantação maciça de tecnologia e de instituições sociais. Enfim, é uma modernização que é feita a partir dos interesses daqueles que têm mais dinheiro, têm mais poder. É isso que acontece, são economicamente mais poderosos. Passa um pouquinho a malha e vamos falar um pouco de outro pensador da teoria da dependência, que é Rui Mauro Marini, um brasileiro que se exilou no México, escreveu de lá muita coisa, ele publicou no México, mas também publicou no Brasil. Rui Mauro Marini, a teoria da dependência, ou o pensamento independente, ou a dependência de classes. Ele nos ajuda a pensar sobre detalhes da subordinação, da natureza da dependência e suas complicações, e suas implicações, perdão, mas a partir da questão dos trabalhadores. O foco dele principal são os trabalhadores. Ele mostra que o incremento da indústria no século XIX, nos países centrais, ele fez não só no século XIX, antes, a colonização toda se fez com as nossas riquezas, com o ouro, com os bens, com as plantações que nós tínhamos, com a cana-de-açúcar, com o café, com todos os minérios que até hoje vão. Aqui no estado do Rio tem um trenzinho que vai dia e noite sem parar, levando para o porto, para os portos do Rio de Janeiro, minérios de ferro que trazem de Minas Gerais. Até onde eu sei, é de Minas Gerais que ele traz esses minérios. Mas, enfim, mas ao mesmo tempo que há uma elevação da produtividade dos trabalhadores nos países centrais, nos nossos países não. É o que nós falávamos há pouco, falta educação para a população. Bem, essa teoria toda ela foi feita por latino-americanos, pessoas que viram que era impossível acompanhar os países ricos, porque nós dependíamos de decisões que estavam aquém das nossas possibilidades. E isso associado às elites detentoras do poder em nosso país, nos países latino-americanos de um modo geral. Pode subir um pouquinho mais, que eu vou entrar mais em alguns aspectos só, e vamos daqui a pouco passar para o terceiro tema. O Rui Mauro Marini, ele fala em 3 aspectos da particularidade do trabalho e da atuação dos trabalhadores. Primeiro, a dependência obriga os países dependentes como o nosso a um aumento da intensidade do trabalho. Para quê? Para aumentar a capacidade produtiva, porque os empresários precisam competir, então precisa cada vez mais produzir mais. E isso se consegue com mais horas de trabalho ou com a introdução de tecnologias. Outra forma de exploração da mais-valia é aquele tempo de trabalho que o trabalhador trabalha para o empresário, mas quem ganha é o empresário, o trabalhador só ganha o salário, que não corresponde à totalidade do valor da obra dele. Há uma prolongação da jornada de trabalho e esse aumento do trabalho excedente, que é a mais-valia. E um terceiro
procedimento é reduzir com baixos salários, reduzir o pagamento dos trabalhadores ao mínimo, reduzir ao mínimo, para que eles trabalhem mais e mais e mais e mais. É uma coisa monstruosa, é uma coisa perversa, mas lamentavelmente nós vivemos assim. Não sei até onde os estudantes que estão aí já tiveram oportunidade de estudar essas questões, mas eles devem estudar para saber, para poder se defender, para poder entender o que está ocorrendo no país. Enfim, esses fatores apontados pelo Rui Mauro Marini a partir de Karl Marx, eles mostram a superexploração do trabalho e não no desenvolvimento de forças produtivas aqui, como se dá nos países centrais. Quer dizer, nós temos linhas de montagem aqui, mas nós não temos as caixas pretas dos nossos computadores, nem dos nossos carros. Eles são montados aqui com peças daqui, de lá e de acolá, de vários lugares. No México tem até as empresas chamadas de maquiladora, que não é para maquiagem de rosto, não. É para justaposição de peças. Mas essa transferência das indústrias para os países periféricos, elas têm baixo valor agregado em ciência e tecnologia, porque a ciência e tecnologia, ela é produzida nos países centrais, e são eles que lucram vendendo a nós todos esses equipamentos. Passando um pouquinho adiante. Bem, agora eu faço um pouquinho o que está ocorrendo agora. Nós estamos com um desemprego em torno de 14% da força de trabalho ativa. Vamos dizer, em 2019 nós tínhamos 7%, com a pandemia e com a recusa à vacina e com o fechamento das empresas. Os pequenos empresários tiveram que fechar. Muita gente ficou desempregada, muita gente ficou sem negócios, porque não houve uma política constante, séria, coerente, uma política generosa, necessária, de vacinação desde o início, de proteção. E isto junto à desregulamentação do trabalho, da perda de direitos trabalhistas, que ocorreu já em 2007 com o governo Temer. E aí há uma indução à uberização. Você pega a sua bicicleta, você pega uma motocicleta e você ganha entregando feito um louco por essas ruas, sem direitos. Tudo que você ganha é apropriado no exterior, que são as grandes empresas de aplicativos. Há também o trabalho intermitente que está chegando aos professores. As pessoas são chamadas para fazer uma ou outra atividade, para dar uma aula, para ajudar isso, para ser consultor daquilo. E o empreendedorismo, aos jovens, principalmente, que se lancem a criar os seus próprios negócios. Ora, para os governos, isso tudo apazigua a tensão entre os jovens e os desempregados e gera maiores lucros para os empresários e os banqueiros. É isto. Então, esse quadro, que não é um quadro agradável, mas é um quadro que a gente precisa saber, ele vamos dizer, é o pano de fundo, é a paisagem, é aquilo onde nós nos movemos, é a realidade onde nós estamos imersos. Então, para esta realidade, qual é a educação que a nossa juventude deve ter? Deve só aprender a trabalhar, a adquirir competências para operar as máquinas, para trabalhar num laboratório, para fazer entregas em poucos minutos? Vamos pensar um pouquinho no que é qualidade de educação e do que é formação integrada. E esse é o último tópico desta minha fala, que já está com 20 e poucos minutos, né? 20 e poucos minutos. Ora, qualidade é um caráter imanente a todos os seres. Qualidade nos processos quantitativos e qualitativos. Por que quantitativos? Se você tem 14% de desempregados da população economicamente ativa, é uma coisa. Se você tem 7%, é uma outra qualidade.
É menos grave, 14% é muito grave. É muita gente, porque é isso tudo multiplicado pelas famílias. 3, 4, 5 ou 6 pessoas, na melhor das hipóteses. E eu pergunto, quais os critérios que nós temos para avaliar a qualidade das escolas, a qualidade da educação oferecida aos nossos alunos, a qualidade da formação dos professores, do tipo de gestão? É gestão democrática? Os professores são chamados a opinar sobre as transformações que vai haver a partir da lei, que estão pensando que em 2022 todas as escolas devem se adequar à nova lei, a 13.415. Estão sendo chamados os professores a pensar junto com os seus gestores, antigamente eram diretores, agora são gestores, porque é como se as escolas fossem empresas. Não são empresas, pelo menos as públicas, ainda não são, felizmente. Enfim, é o tipo de gestão que predomina nos projetos políticos, institucionais ou político-pedagógico, que depende da instituição, mas que é praticamente o mesmo instrumento. A qualidade em si não existe, ela é sempre qualidade de alguma coisa. Ela demanda critérios, ela demanda norma, demanda valores. Quais são os seus critérios para dizer que o país está bem ou está mal? Quais são os seus critérios para dizer que tal pessoa está se comportando de uma maneira ou de outra? Então, essas são questões que a educação deve ajudar os jovens a pensar e a interiorizar nas suas vidas aquilo que lhes dá maior potencial de viver bem, de se inserir na sociedade. Qual deve ser a qualidade do ensino médio? Qual deve ser a qualidade da educação profissional, técnica e tecnológica? Bem, nós já dissemos que nós vivemos uma realidade fortemente marcada pelos impactos científicos e tecnológicos no cotidiano, resultado de um país dependente. As condições de vida que a gente vive, não os impactos são para nós e para outros países, mas para nós eles pesam diferente, porque somos países de capitalismo dependente. E somos países atualmente com um governo ultra neoliberal, quer dizer, nós estamos na linha do Chile, onde toda a educação pública, toda a saúde pública, tudo foi privatizado e eles estão inconformados até agora e de vez em quando nós vemos os chilenos nas ruas protestando. Mas o nosso país também ele está se caracterizando por um grande atraso no negacionismo na ciência. E na pandemia isso ficou muito claro. Ainda é claro, hein? Ainda é claro. Exemplo das máscaras, da vacina, do distanciamento físico, que há gente que não usa isso e que considera que não é necessário. Está provado que isso daí não resolve tudo, mas protege as pessoas. Protege as pessoas de se contaminarem. E quanto menos pessoas contaminadas, menos doença, mais possibilidade de trabalho, de abertura dos negócios, das pequenas empresas e até do trabalho dos empreendedores. Bom, mas nós também estamos vivendo um momento de governantes fascistas, isto é, autoritários, violentos. Atuam através das fake news, das mentiras deslavadas e ainda defendem e legislam para armar toda a população. Uma coisa assustadora com a qual nós não podemos concordar de maneira alguma. É urgente que nós tenhamos uma visão de qualidade do ensino médio e da educação profissional e técnica, tecnológica, para entender que o empreendedorismo dos empresários ele se opõe à formação integrada entre a educação profissional e o ensino médio, porque isso é uma outra qualidade da educação. Por que é uma outra qualidade da educação? Porque cabe ao ensino médio dar uma educação geral, instruir os jovens, dialogar com os jovens sobre os conhecimentos à disposição da humanidade e preparar para o trabalho quando são oferecidos cursos de educação profissional e tecnológica. Porque a educação profissional é o locus, é o lugar mais visível da educação pelo trabalho, tanto no sentido técnico e tecnológico, como no sentido político. E aí o trabalho, brevemente, o trabalho tem dois sentidos dentro da nossa concepção.
mas é o que nós vivemos. O trabalho que você faz e não ganha nada. Você limpa a sua casa, você lava, você passa a roupa, você cuida dos filhos, você cuida das pessoas doentes, você cuida dos avós. Não para ganhar dinheiro, mas que faz parte da sua vida. Você cuida de si mesmo. Agora, você também precisa ser empregado para comprar outras coisas que você não fabrica em casa. E aí você é assalariado, ou você então inventa o seu próprio negócio e ganha algum dinheiro com isso. Então, essas duas visões, essas duas dimensões do trabalho estão presentes na vida de todo mundo. O trabalho, no primeiro sentido ontológico, positivo, de expansão da vida, e o segundo, quando você trabalha para outro e ganha pelo trabalho que você executa. E para ambos você precisa de conhecimento, mas principalmente para o segundo, você precisa ter muito conhecimento geral e específico para você desempenhar. Porque é pelo trabalho que o ser humano produz os meios de vida. É pelo trabalho que ele também se educa, que ele faz amizades. Né? E a gente observa, aí um pouco falando sobre a escola, porque a escola, tal como nós a conhecemos, ela começa a existir a partir da Revolução Industrial, da Revolução Burguesa, que a organizou, mas foram as necessidades da Revolução Industrial que criou a escola tal como ela existe, como uma instituição. Mas logo direcionou a escola para a formação nas ciências e nas humanidades, para aqueles que têm dinheiro, e para o trabalho manual, artesanal, técnico, para aqueles mais pobres que precisam trabalhar para viver. E aí, para esses segundos, ela desenvolveu a disciplina, a exatidão, a submissão física, está cansado, mas tem que continuar trabalhando, técnica, moral, o cumprimento dos deveres, a pontualidade, a contenção corporal e afetiva, posições requeridas pelo trabalho. Eu visitei uma linha de montagem. Numa linha de montagem, você não se move para todo lado como você quer. Você tem máquinas em torno de si, tem máquinas sobre si. O Senai também atua assim, ensina os jovens a andar em certos lugares para não sofrer o risco das máquinas mecânicas. Atualmente, muita coisa já está digitalizada, mas assim mesmo a materialidade ainda funciona na produção de bens. Né? Enfim, é necessário aumentar a produtividade da mão de obra, reduzir os custos de produção, significa pagar salários mais baixos. Quanto tempo que o salário mínimo não aumenta? E o que está ocorrendo com o salário mínimo com a inflação que está em alta? Mas é sempre, a lucratividade dos negócios está aí. Se vocês olharem, a imprensa noticia sempre, toda semana tem notícias sobre a lucratividade das empresas. Enfim, vamos passar um pouquinho adiante, porque essas questões eu já falei. Bom, mas tem algumas coisas na sociedade brasileira. Além desse problema, nós temos o racismo estrutural. Nós tivemos, desde a colonização, passando pelo Império, o racismo, a escravização dos negros, e que com a libertação dos escravos, a suposta abolição, foi um ato formal, porque os negros, foi dito aos escravizados, vocês estão livres, vão para onde quiserem. E aí? Sem formação, sem educação, sem apoio para a moradia, isso no Rio de Janeiro foi muito claro, isso eu tenho documentação sobre isso, eu estudei e tenho documentação sobre isso. Sem moradia, eles foram para os morros, sem atendimento à saúde, sem nenhuma perspectiva de assistência na velhice. Então, essa sociedade de classes brasileira, essas desigualdades sociais, ela provém da apropriação privada dos produtos do trabalho coletivo, daquilo que todos produzem. Acrescidas questões de etnia, raça, etnia, questões de gênero, LGBTI+, enfim, são agravantes da nossa situação.
Em outros países também, mas eu estou falando do Brasil, por isso é que eu remeto sempre ao Brasil. No entanto, o pensamento histórico crítico, ele faz uma crítica disso. Aí eu lembro o professor Saviani, que devem ler o professor Saviani, que é a pessoa que teorizou em mais profundidade sobre esse assunto. Mas o professor Toné também certamente vai falar sobre isso. Nós temos uma sociedade com projetos em disputa. Qual é? Educar a todos, a toda a população, com as deficiências e agravantes do trabalho escravo e abandono social, mas educar a todos para poder trazê-los para cima, trazê-los a um outro nível, ou educar só uma pequena parcela da população. Os 10%, 20%, 40% no máximo. Façam a conta, dos 210 ou pouco mais que nós somos hoje, o que significa educar 10%? O que significa educar 40%? Que são as pessoas que têm recursos. Passe um pouquinho para frente, que eu quero ler o Durmeval Trigueira Mendes, que é um professor que escreveu, ironicamente, se pode promover uma sociedade com 100 ou 1.000 pessoas exercendo o papel ditatorial ou diretorial, é a mesma coisa, por que educar 10 milhões ou 100 milhões para exercer a democracia? Se o desengrossamento do povo até a limpidez é tão dispendioso e incerto, por que não darmos a meia educação? E é o que o Brasil está fazendo. Promovendo a meia educação para a sua infância e juventude, na medida em que não investe em escolas de qualidade. Os institutos são a exceção nas escolas de ensino médio no Brasil. Desengrossamento do povo é dar oportunidade de acesso à educação, de permanência, de alimentação, de compreensão do que é o trabalho, das transformações e de apropriação das ciências e das tecnologias. Vamos passar, porque eu já estou com o meu tempo esgotando e ainda tem algumas coisas que eu queria mostrar. Enfim, esses são aspectos básicos que são contraditórios ao que nós estamos assistindo. Vamos passar, eu vou pular um pouquinho essa parte para não me alongar. Eu apenas chamaria a atenção que a reestruturação produtiva, que se expressa na introdução de novas tecnologias, nova organização de trabalho, as relações de trabalho desregulamentada, trabalho intermitente e empreendedorismo, são muitos exemplos de como as transformações afetam a vida dos trabalhadores e geram ideologias para serem palatáveis, para serem aceitas pela população. E novas tensões, que pode passar, por favor, novas tensões na vida das pessoas, no âmbito do trabalho, em relação à apropriação da riqueza que é produzida. Vamos um pouquinho adiante, porque eu já falei de alguma maneira sobre essas questões, estou falando aqui sobre a dívida secular, mas já falamos sobre isso, adiantei algumas coisas. E o próprio Celso Covas da Fonseca, que deu nome ao Cefet, Rio de Janeiro, ele tem no terceiro volume dele, que é a História do Ensino Industrial no Brasil, ele fala sobre a velha filosofia. Ele era um liberal, ele não era um homem de esquerda, não, era um liberal. Ele diz assim, que essa velha filosofia só serviria, que a filosofia dessa divisão entre os que estudam e os que não estudam, só serviria para afirmar mais profundamente no espírito do povo a ideia de desprezo pelo trabalho executado com as mãos e, consequentemente, do ensino que a ele fosse destinado. Os institutos são valorizados pela qualidade, mas quando só havia escolas mais ou menos, as escolas profissionais e técnicas não eram as preferidas, as pessoas queriam ir para o ensino secundário, que corresponde ao antigo ginásio, ensino médio, hoje o segmento fundamental de segundo grau e o ensino médio. Então, mas assim foi, essa é a origem do Brasil, e com isso é que nós temos que lidar. Vamos passar adiante. Já falei sobre essas questões também, de alguma maneira. Pode tocar. Eu vou citar aqui esse Bernard Manville é
é um economista, é um homem do século 17, 18, como vocês estão vendo, mas ele é muito claro, ele é muito cínico. Ele diz assim: portanto, o bem-estar e a felicidade do Estado ou reino, na época dele, na época dos reis, dos príncipes, requerem que o conhecimento dos trabalhadores pobres fique confinado dentro dos limites de suas ocupações, isto é, ocupações manuais, e jamais se estenda além daquilo que se relaciona com a sua missão de trabalhar para os poderosos. Essa que era a missão, é esse o sentido. Isso daí foi citado pelo Thompson, que é um historiador inglês bastante aceito atualmente, bastante estudado nas nossas universidades. Bom, aí eu vou tocar porque as leis orgânicas, elas, de alguma maneira, elas têm o que eu falei de início, elas têm essa separação entre os que vão para a universidade e os que vão para as profissões técnicas. E atualmente a lei 13.415 reitera isso mesmo. Vamos passar um pouquinho adiante, eu teria passado mais, que eu já fui adiantando. E vamos entrar na formação integrada, que seria uma formação completa, que eu também já adiantei em certo sentido, que ela une os conhecimentos gerais aos conhecimentos específicos. Pode passar, Amália, por favor. Siga adiante. Que eu quero chegar em falar alguma coisa sobre a concepção de politecnia que antecede a ideia de formação integrada. Ela foi defendida em meados dos 80, quando nós fizemos a nova Constituição, e o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública reunia educadores das mais diversas instituições para a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Pode ir passando, e essa educação politécnica, ela defendia a escola unitária, o trabalho como princípio educativo, ela defendia a introdução do trabalho para pensar o trabalho além dessas formas mercantilizadas, o que significa educar o ser humano em toda a sua potencialidade, na sua personalidade completa, corpo, espírito, emoções, sociabilidade, capacidades artísticas, profissionais. E também eu falo um pouquinho aí sobre o papel dos empresários, porque aí entra o empresariamento da educação, sobre o qual eu já falei lá adiante. Quer dizer, os empresários, eles sempre organizaram a educação profissional porque interessa a eles. Tudo bem, que interessa a eles, a gente não duvida e nem é contra. Mas acontece que eles tendem e influenciaram a última lei de educação, eles estão pautando as políticas públicas de educação para que elas sejam o mais possível operacionais, restritas, para que os conhecimentos gerais que alargam a visão de mundo, a leitura de mundo, ele não seja levado a cabo dentro das escolas. É isso que o novo ensino médio pretende e não é essa nova qualidade de educação que nós estamos defendendo. Pode passar. Etimologicamente, integrar é tomar íntegro, é reunir todas as partes numa totalidade social, é entender o ser humano na sua totalidade, isso é como um ser completo, e não apenas na sua capacidade de trabalhar a serviço de outros. Pode passar, por favor? Vamos passar adiante? Mais adiante. Assim, houve várias experiências contra-hegemônicas, eu não vou poder entrar, eu só vou recuperar a Marise Ramos aqui, quando ela sintetiza muito bem o sentido da integração, que é por isso que nós devemos lutar. A formação unilateral, que é a integração de todas as dimensões da vida humana no processo formativo. Tudo que nós somos, todas as nossas capacidades físicas e mentais, artísticas, culturais, emocionais, sociais. O segundo é a indissociabilidade entre a educação básica, geral, portanto, e a educação profissional, para dar meios de inserção no trabalho para a sobrevivência econômica, mas não apenas, dar conhecimento. E a terceira, que é a integração entre os gerais e os específicos, sobre os quais eu já falei, como uma totalidade, superando o positivismo e o mecanicismo das ciências experimentais. Mas os percursos de formação integrada são um processo em curso. Eu estudei isso no Brasil, mas eu, principalmente, quando comecei a estudar, eu fui à Itália, à região de Emília-Romanha, onde eles estavam implantando a formação integrada. E aí eu vou dar alguns elementos, e com esses eu concluo o trabalho
por onde estavam tentando implantar a formação integrada, e eu assisti aulas com mais de um professor, vi exemplos de formação integrada lá. Mas eles diziam que a formação integrada exige a motivação e competência dos professores. Os professores devem querer. Ela exige autonomia escolar dos professores para a pesquisa, para a experimentação, para a responsabilidade no debate do currículo, para ter coesão na ótica das instituições e na avaliação que é compartilhada pelo grupo. Ela precisa ter a incorporação da dimensão formativa nos modelos de desenvolvimento do território, da comunidade ou região. Não basta atender aos locais de emprego, é preciso garantir que o emprego seja acompanhado de uma formação mais ampla anteriormente. A formação integrada requer a dilatação do espaço de avaliação com os professores. Eles faziam uma avaliação lá, eles faziam cada 6 meses um seminário de avaliação, onde os professores expunham, eu não vi isso no Brasil, mas lá eu vi. Eu participei de um seminário, expunham as suas dificuldades, os seus limites, e os demais debatiam e compartilhavam soluções e dificuldades, naturalmente. É também autonomia profissional na condução dos programas. O professor tem que ter autonomia naquilo que ele sabe, naquilo que ele ensina, para poder dialogar com os alunos, a inovação didática e integração escola e trabalho através do estágio, mas um estágio com supervisão da escola, e não um estágio para ser trabalho gratuito, que o aluno vai lá, trabalha para o empregador e pronto. Não é isso. E também eu tive a oportunidade de entrar em algumas aulas, pelo menos 3 que eu me lembro bem, de 2 ou mais professores trabalhando numa sala. Eu vi direito e vi história, eu vi informática e vi linguagem, eu vi engenharia e informática. Mecânica e informática. E também interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não é exatamente a formação integrada, mas ela é um facilitador. Se professores conseguem discutir a interação entre suas disciplinas, por exemplo, vou dar um exemplo que foi dado por um professor. Um professor de física precisa que os alunos tenham anterior aos seus conhecimentos de física, o professor precisa que eles tenham certos conhecimentos de matemática. Então, se não houver uma interação de programa, a matemática segue uma linha, o professor de física segue uma outra, e o estudante não integra. Ele aprende um pouco aqui, ele aprende um pouco lá, mas ele não tem uma formação fundamentada, ele não expande, ele não cria em cima daquilo, apenas ele sabe isso e sabe aquilo. Bom, então isso eu estou mostrando como a interdisciplinaridade conversada, dialogada, é um facilitador. Para o Brasil, eu coloco alguns pontos do que eu observei, estudei, ouvi de colegas. Pode passar, por favor. Conhecimento dos impactos do desenvolvimento científico e tecnológico como objeto dos processos educativos. Bom, atualmente, dentro do mundo que nós vivemos, muitas vezes os estudantes sabem mais de tecnologia do que nós, professores, claro. Eles nasceram, vamos dizer assim, na brincadeira comum, nasceram com chips, né? Quer dizer, eles têm uma cultura do digital, da informática, que a minha geração e outras gerações um pouquinho mais novas do que a minha não teve, mas que a gente pega, vamos dizer, correndo atrás e consegue ter algumas dificuldades, mas vai andando. Mas os estudantes têm que ver outros impactos, têm que conhecer em profundidade o que acontece com as tecnologias. Também tem que ter a vontade política de gestores e professores. Vou dar um exemplo. Se não houver reunião programada pela direção da escola, em que os professores podem estar juntos, não vai haver formação integrada nunca. Se uns se reúnem num horário, num dia, os outros em outro, e não há um esforço de achar um horário em que possam estar juntos, se quiserem discutir formação integrada, porque formação integrada não é coisa à força, tem que haver opção do professor de implantar, tem que haver entendimento dos professores
das disciplinas gerais e das específicas para isso. Então, tem que haver horário para as pessoas poderem se reunir e discutirem. Passando, por favor, tem um CD aí, Amália, pode correr. A reversão da orientação estrita não pode se formar nas escolas técnicas apenas para o mercado de trabalho. Tem que ter apoio institucional e do poder público na forma de recursos e materiais humanos, que é o que estão querendo nos tirar, hein? Tirar das instituições públicas. Está aí uma lei famigerada aí no Congresso, terrível, tirando os recursos para a ciência, para a pesquisa e tecnologia, tirando do Ministério da Educação, afetando o CNPq, a CAPES, as universidades e os institutos. Tem que ter democracia como método, conteúdo e como processo. Quer dizer, há que se ouvir o outro, dialogar com o outro, ouvir o diferente, discutir as diferenças. Há que ter trabalho de preparação e acompanhamento e avaliação das experiências. As experiências existem para serem experimentadas e avaliadas, se dão certo ou se não dão certo. Se não dão certo, a gente procura outros meios. E há que haver socialização das experiências. Bom, eu passo aí, eu tenho as considerações finais, se eu posso ter alguns minutinhos ainda. Já deu 50, Amália, mas eu vou correr agora, que são 2, 3 parágrafos só. Eu apenas estou defendendo nesse trabalho que, a partir das experiências, das teses, das dissertações, das pesquisas que foram feitas sobre o assunto, e são muitas, basta procurarem, são muitas. Há que se estimular o aluno a dedicar-se aos estudos, a contar com a autonomia do professor e a vontade política dos gestores para para promover a formação integrada. E há que conhecer as experiências em curso, já falei sobre isso, aprender a lidar com os novos equipamentos, naturalmente, e com as mídias digitais. Os estudos evidenciam transformações éticas, estéticas, passando adiante, porque eu nem estou acompanhando o meu texto aqui, estou só seguindo o seu texto, sociais e políticas da vida dos trabalhadores e de seus filhos. Os estudos concluem que não apenas a escola, mas toda a população deve ter meios dignos de vida para poder se alcançar a qualidade das escolas. A qualidade da escola não é isolada da qualidade de vida da população. É necessário que se lute pela escola junto com as transformações da sociedade, para se poder fazer face às perversas transformações que mercantilizam todos os aspectos da vida humana. É isso, muito obrigada, e estou à disposição, então, para o debate, para as questões que vocês queiram colocar, e que eu responderei na medida em que for capaz. Professora, muito obrigada. Não tem problema ter passado do tempo. Inclusive, você é a nossa única convidada da mesa, porque nós queríamos mesmo poder lhe ouvir com tranquilidade. Então, não tem problema nenhum que tenha passado um pouquinho. Temos muitos elogios aqui, muitos comentários. O primeiro, o que mais de uma pessoa fez, é sobre esse seu texto. Se ele já foi publicado, se ele está disponível, se ele está disponível já em algum lugar onde ele possa ser acessado. Mas não, ele não está. Ainda não? Ele não está, mas eu posso fazer uma versão, porque eu cortei muita coisa, que lendo é bom que as pessoas tenham. E eu posso mandar para vocês. Eu posso mandar depois para você, Amália, e você divulga. Okay? Com certeza, com muito prazer. Tá ótimo. Depois nós compartilhamos, então, nas redes do Sinasef Litoral e Sinasef Rio do Sul. E aí nós não sabemos se o nosso público, imagino que tenha pessoas que são, né, de outras instituições, de outros estados, podem acessar. Temos aqui as perguntas. Só queria fazer alguns comentários, professora, aqui, que dói muito a gente, enquanto professores de Instituto Federal hoje, ouvir assim, a sua análise no sentido de quando a gente pensa no impacto e no que significa tudo isso. Como quando você fala, no final, você falou da democracia como método, né? Nós estamos hoje numa instituição que tem primado por fazer consultas por Google Forms, por exemplo. Então, que ao invés de nós termos
reuniões para fazer debate, para ter o diálogo, para ter espaço para o contraditório, né, para ouvirmos uns aos outros, muitas das decisões, tanto no nível de reitoria quanto no nível de direções de campus, elas são discussões importantes que não são discussões, porque são enviados formulários Google para os servidores e nós respondemos e fica nesse vazio do debate, né? É muito preocupante. E a outra situação que eu queria comentar, quando a gente pensa, né, que esses jovens já nasceram com a tecnologia, é uma ideia que também a minha geração sente essa diferença, né, em relação aos alunos, mas agora nós já estamos retornando ao presencial. Me surpreendeu bastante quando uma aluna pediu auxílio para entrar, né, no sistema, enfim, onde tem os materiais, e ela não conseguia. E eu perguntei por que ela não conseguia, e ela disse que não sabia onde fazia a letra maiúscula no teclado de computador. Essa é uma aluna que toda a familiaridade que ela tem com tecnologia foi por celular, né? Ela não tem acesso a um computador em casa, e o quanto isso também limita essa capacidade que eles têm nesse domínio. O domínio deles acaba que na prática, o que temos visto, pelo menos em muitas salas de aula de ensino médio de hoje, é que o domínio deles é muito mais de rede social do que de conseguir usar toda a potencialidade que essa tecnologia que a internet nos traz, né? Bom, só eu queria fazer esses comentários, vou para as perguntas, então. Certo, vou aqui. O Alessandro Paixão perguntou, vou ler. Professor, essas perguntas também elas estão copiadas aqui no chat, ao lado do nosso chat privado, e o João está colocando elas aqui na tela. A primeira pergunta é, você prefere que eu leia 3 perguntas ou que eu faça uma e você responde? 3 tá bom, ok. Tá. Do Alessandro Paixão. Podemos considerar que a ênfase no empreendedorismo e nas competências socioemocionais na atual reforma do ensino médio acabam por prescindir da preparação técnica para o trabalho? Essa pergunta está no chat privado também, se você quiser acessar. A segunda, do Guilherme Migliorini. Como enfrentar o empreendedorismo na educação diante do cenário de desindustrialização, desemprego estrutural e taxa de informalidade de 40%? Não é a falsa promessa de sucesso para a juventude diante de um futuro desastroso? A terceira, Guilherme Oliveira. O mito do empreendedorismo enquanto solução para a crise do emprego vem sendo adotado com muita força em cursos de EJA, inclusive EJA integrada à EPT. Como a professora analisa esse fenômeno? Bom, pode me tirar, João, que depois eu retorno. Tá me ouvindo? Sim, Amália? Sim, ouvimos. Ok. Eu faria um comentário, talvez até mais que um comentário, também uma pergunta, em relação à aluna que não conhecia um teclado, não conhecia todo direito um teclado e não tem esses recursos, né? Eu acho que nós estamos, antes da pandemia, em uma direção correta, que era poder incluir nas escolas os equipamentos. A pandemia é um desastre muito grande, né? Porque ela, de repente, ela colocou as pessoas, obrigou as pessoas a utilizarem meios que elas não dispõem, ou que elas não conhecem, né? Vamos dizer, há uma forçação de barra imposta pela pandemia, pelas condições que, para não fazer, ou não faz nada, ou faz pelo menos o acesso remoto. Eu espero que a gente avance na vacinação, que os jovens aceitem se vacinar, que essas instituições que estão obrigando as pessoas a apresentar um comprovante de vacinação, que elas continuem a investir nisso para que o presencial possa existir e as escolas possam oferecer aos alunos os equipamentos necessários, né? É evidente que esses formulários no Google Drive, eles servem para o levantamento, jamais para tomar decisões, né, que dizem respeito à coletividade. Eles servem para o levantamento de dados, de informação, e depois, então, se discute o resultado.
mas eles não servem para tomar as decisões pura e simplesmente, né? Bom, vindo às perguntas que as pessoas falaram, né? Primeiro, as competências socioemocionais. Competências socioemocionais é alguma coisa que está para a gente saber onde é que se adquire competências socioemocionais. Competências socioemocionais de tolerância às questões étnicas e raciais, competências socioemocionais para você ser contra o feminicídio, competências socioemocionais para você ser contra o armamentismo, competências socioemocionais para você se indignar com a fome que está no país. Eu não sei se é isso, eu não vi essa teorização nessa linha. Se é só para as pessoas se sentirem, não sei como, olha, não sei. Sinceramente, eu não estudei esse assunto, porque eu acho que competências as competências em si, que é alguma coisa que eu estudei, as competências para o trabalho, elas são orientadas para aceitar as imposições do mercado de trabalho, não é nem do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho supõe o social, o emocional, a arte, a vida, e o mercado de trabalho supõe só a produção. Então, as competências que eram a você é competente, a você é capaz, elas se reduziram, elas foram reduzidas a esse aspecto do trabalho. Então, as socioemocionais, elas vêm do mesmo grupo. É do mesmo grupo que instituiu o 2208, é do mesmo grupo que agora fez a reforma do ensino médio, é do mesmo grupo que atuou na educação no governo Temer, e é o mesmo grupo que está atuando agora no Ministério. Então, essas competências socioemocionais, elas só servem se forem direcionadas aos valores importantes da convivência humana. Aí, e não apenas da convivência no mercado de trabalho. Bom, o empreendedorismo face à desindustrialização. Olha, sinceramente, é uma impasse isso. Mas o que se vai oferecer às pessoas se o Estado não está investindo? O governo não está investindo para as empresas, está só investindo para... Vejam só, as empresas estão se enriquecendo. Se vocês olharem os balancetes das empresas, elas estão cada vez mais ricas, porque estão na Bolsa. Há aqueles que vendem as empresas para aplicar na Bolsa. Mas devia estar sendo aplicado para gerar empresas, para apoiar os pequenos empresários. É difícil conseguir empréstimos atualmente, não é fácil. Eles dizem, procure a Caixa Econômica, procure o Banco do Brasil, mas os depoimentos das pessoas é que é difícil. Alguns conseguem sempre, mas é difícil. Então, é necessário que as pessoas entendam que é um álibi, é um pretexto. O empreendedorismo como norma é um pretexto. O empreendedorismo como capacidade de empreender a vida é uma qualidade. O empreendedorismo como norma econômica é um pretexto para iludir as pessoas que estão vivendo situação difícil. Eu perdi a última questão porque o João tinha posto no quadro... sim. Bom, agora o João voltou. Obrigada, João. Então, o mito do empreendedorismo para a solução é isso mesmo. E para a EJA, porque pega as pessoas mais velhas, as pessoas de mais idade, as pessoas maduras, eu acho que as pessoas precisam saber o significado, as pessoas precisam conhecer os impactos das tecnologias, as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo na economia, tem que haver espaço para debate. Se é só para as pessoas acharem que elas vão ser empreendedoras e vão resolver tudo na vida, é uma ilusão. Pode dar certo e pode não dar. Mas se as pessoas sabem o significado, elas sabem se defender e sabem entender. E aguardar que nós tenhamos melhores momentos no país. Porque o papel do Estado não é apenas favorecer os ricos, não é cuidar da população toda, principalmente daqueles que precisam.
dos mais pobres, dos que moram em lugares piores do que não tem água, não tem saneamento, não tem boa alimentação, a alimentação está cara. Foram desmantelados os serviços de assistência. Enfim, as pessoas precisam saber disso e saber que o empreendedorismo faz parte desse governo, faz parte dessa forma de gerenciar a nação. Muito obrigada, professora. Porque a minha voz duplica, eu tenho que colocar isso, pôr e tirar, para poder não me ouvir depois, mas agora ouvi vocês. Nos ouve, professora? Sim, agora sim. Sim, agora sim. Nós conseguimos, ficou ótima depois, né? A solução do celular com o computador, ficou muito bom. Eu estou revisando aqui. Temos uma última pergunta. Acredito que seja a última também pelo nosso horário, já que o nosso teto era 20 horas. E eu vou fazer a pergunta e já vou pedir para você também fazer as suas considerações finais. E já vou agradecer mais uma vez você por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco hoje. A pergunta do Guilherme Migliorini é: qual o papel a ser assumido pelos gestores das instituições federais diante dos ataques à educação, à liberdade de expressão e cátedra e criminalização dos sindicatos? E aí essa seria, até onde eu vi aqui, que nós estamos no Event 13 e também no YouTube, mas essa seria a última pergunta. E se você, né, puder, acho que é também quando o Guilherme pergunta da questão de criminalização dos sindicatos, é porque a gente também fica pensando, enquanto pessoas que estão hoje à frente dessa tarefa de coordenação das nossas sessões sindicais, qual postura, né, que a gente deve tomar e como que a gente coloca, como que a gente pode pensar numa prática, né, numa prática que seja coerente. E, bom, vou deixar você, professora, com essa pergunta. Então, veja bem, essas coisas que estão acontecendo são próprias de um regime autoritário. Nós vivemos neste país de 64, perdão, a 1985, nós vivemos uma ditadura brutal, onde todas essas coisas ocorreram, onde os professores foram silenciados, foram presos, foram demitidos sumariamente, os que puderam se exilaram, muitos foram torturados. Não se podia falar, os sindicatos foram fechados, foram invadidos, foram fechados. O que se fez naquele momento? Primeiro, as pessoas tentam se proteger para não serem presas e se organizam em coletivos e resistem e continuam a manter os seus ideais e continuam a conversar com as autoridades sensíveis a isso. Se você tem um gestor que está totalmente favorável ao governo, é necessário, em coletivo, perguntar a ele o que está ocorrendo, se ele tem ideia do que está acontecendo, se ele tem ideia do papel da educação. Eu acho que não se pode deixar abater e se deve recorrer à justiça, porque há alguma coisa, não totalmente, a justiça no Brasil hoje, ela está em parte politizada. Nós temos alguns juízes que politizaram a sua atuação. Mas nós temos ainda uma justiça que funciona. Então, os sindicatos têm que recorrer, não podem aceitar. Os professores não podem aceitar. E aí, só o coletivo é que consegue. Amália, eu diria a você e ao professor ou estudante que fez a pergunta, que só as forças coletivas podem se opor a todo tipo de dominação, a todo tipo de autoritarismo, de fascismo. E temos que conversar com nossos alunos, temos que manter a autonomia, a liberdade de cátedra. Não podemos nos conformar. Há muito tempo que eles estão ameaçando. Mas o Brasil já não é mais o Brasil de 1964. Nós temos muito conhecimento produzido. Nós temos
muitos conhecimentos, muitos cientistas políticos, além dos médicos, biólogos, químicos, engenheiros. Nós temos pessoas trabalhando para reerguer o país. E nós temos que fazer parte desse grupo. E não há receita, hein? Não há receita para isso. Porque eu estou na mesma situação que vocês. Eu espero que o meu reitor tenha força política suficiente para não ceder às imposições do Ministério da Educação. Eu vi como que alguns reitores foram chamados a desmembrar, a se tornarem reitores de outras instituições e adquirirem um outro poder. É um tipo de traição aos demais. Então, é necessário se opor a isso. É necessário deixar claro, se você está numa instituição em que o seu reitor está aceitando essa manobra do Ministério da Educação, é necessário não ficar quieto. Eu sei que está muito difícil, porque os meios digitais, eles não têm a versatilidade de encontrar uma pessoa no corredor, de marcar uma visita à sala de direção, de encontrar alunos e conversar com os alunos. Eu sei que a coisa está toda muito mais difícil, mas nós temos várias frentes para lutar, e eu me sinto junto com vocês nessas lutas. Eu, me sentindo como professora de uma universidade pública, me sinto na mesma situação. Para encerrar, eu apenas diria que foi um prazer estar com vocês. Agradeço as questões que foram feitas, agradeço às pessoas que acompanharam esta primeira palestra, este seminário. Eu espero que possam pensar sobre isso, que possam organizar as suas próprias forças políticas, porque se nós temos poucas pessoas assistindo aqui, nós temos cento e poucas pessoas com outras relações e com outras pessoas para estudar junto, para pensar, para não se acomodar às imposições do sistema. Porque, no fundo, as autoridades, elas estão usando a autoridade da força do dinheiro que está comprando muitos dos nossos políticos, mas não todos, mas está comprando uma maioria. Nós temos que dar força aos que não estão comprados. Nós temos que dar força àqueles que estão lutando por nós. Nós temos que conversar com as pessoas que não entendem tudo o que está ocorrendo. Eu sei que às vezes é difícil. Há pessoas tão radicais, inclusive familiares, que têm como que vergonha de voltar atrás ou não querem ceder à realidade. Com alguns não é possível nem falar, mas com muitos a gente pode falar e avançar no debate. Bem, estamos juntos, então, nos vários coletivos do qual nós fazemos parte. A você, jovem, muito linda, muito obrigada, muito amável, muito paciente com as dificuldades que tivemos, né? Eu agradeço o convite e nós ficaremos em contato. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês. E particularmente obrigada ao João, que nos permitiu levar a bom termo esta sessão, que ela esteve em perigo. Obrigada, É verdade. João. Obrigada, Amália. Boa noite. Muito obrigada, professora Maria. Emocionante lhe ouvir, e acho que nós todos e todas vamos sair daqui hoje, essa noite, com uma força renovada para seguir a luta, né? Com a pandemia apresentando índices um pouco melhores, mas a gente voltando cheio de medo, né, para a sala de aula, tendo que lidar com todas essas contradições. Então, nesse momento, acho que o virtual, a gente talvez não conseguiria lhe receber em um seminário, em outro momento assim, presencial, devido à agenda, né, e vários outros motivos. Então, somos muito gratos e gratas por você ter podido estar com a gente hoje, compartilhando essa noite. E eu quero, então, para encerrar, antes de dar boa noite para nós encerrarmos aqui, para o João encerrar, lembrar que esse seminário tem 2 noites de continuação. Então, nós fizemos em 3 noites diferentes, né, 3 dias de semana diferentes, porque sabemos já que muitas pessoas estão com o trabalho de noite. Então, nessa semana foi na quinta, no próximo vai ser na quarta-feira, no dia 10, de novo das 18 às 20 horas, com o professor Ivo Tonet,
com o tema Trabalho e Educação na Crise Atual. E no dia 23, nós demos uma semana de intervalo, porque também é a Semana da Consciência Negra, né, que nesse ano cai no sábado. Imaginamos que vamos estar com bastante atividades relativas à Semana da Consciência Negra. Então, o último dia do seminário no dia 23, com os professores Fábio Bezerra e Erlon Bezerra, que vão tratar o tema Educação e Sindicalismo. Lembrem que, além de nos acessar pelo YouTube, essa live fica gravada, é possível que ela seja assistida mais tarde, que vocês compartilhem com outras pessoas, mandem o link. Mas para a certificação e até para a gente ter um registro, a gente pede que vocês acessem pela Evin 3. A gente vai mandar novamente semana que vem o e-mail com a orientação de acesso, mas lembrem de fazer o credenciamento por lá. Temos ali vários comentários, né, vários de agradecimento e elogios para a professora. E é isso, então. Desejamos boa noite para todos e todas que nos acompanharam até aqui. Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite, João. Obrigada pelo auxílio também. Até mais. Até mais.